Olá a todos e todas. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante do direito do trabalho, que é o contrato de trabalho e contratos afins. O que significa? Afins seria aproximados. O que se aproxima do contrato de trabalho? Primeira coisa que caberia ser dita é que o contrato de trabalho para a CLT equivale à relação de emprego. E o que é a relação de emprego? A relação de emprego para a CLT significa que nós temos alguns elementos a serem considerados, especialmente a subordinação. Mas, para formar a relação de emprego, a partir da união do artigo 2º da CLT com o artigo 3º da CLT, nós temos os elementos pessoalidade, subordinação, remuneração e continuidade. O vínculo entre empregado e empregador, deste vínculo, é que nasce a relação de emprego e, portanto, o contrato de trabalho, que é a formalização, ou seja, a assinatura da carteira desse empregado. Então, vamos ver o que é dito na CLT. Primeiro, quem é a pessoa, quem são os sujeitos, né, desse contrato de trabalho? É o empregado, que, pela CLT, artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, natureza não eventual, continuidade, a empregador sob sua dependência, ou seja, vai depender deste receber ordens, aqui está a subordinação, fala a CLT em dependência, mas a gente interpreta que há o elemento subordinação, mediante salário, que é a remuneração. A pessoalidade está no item pessoa física. E o empregador, considera-se empregador a pessoa, a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Portanto, o empregador assume os riscos da atividade. É quem admite, assalaria e dirige. Quais são os elementos que eu vejo aqui? Ele admite, então ele admite alguém pessoalmente, aqui está o elemento pessoalidade. Assalaria, é o elemento remuneração. E dirige a prestação pessoal de serviço, significa dirigir, significa subordinar para os elementos da CLT. Então, aqui nós temos primeiro, então, que recordar esses elementos para ver depois o que diferencia o contrato de trabalho de outros contratos. Portanto, nós vamos ver que, então, aqui a definição do contrato de trabalho se refere ao vínculo entre empregado e empregador. E a CLT define, portanto, o empregado, toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste, mediante salário. Com isso, nós temos algumas características desse contrato de trabalho, né, que nós vimos: pessoalidade, subordinação, continuidade e retribuição, que é o pagamento mediante salário. Agora, os contratos que são próximos do contrato de trabalho têm outras características. Primeiro, eles também são remunerados, tá? Mas ele não tem, aqui é o mais importante, é que não há a subordinação. Portanto, a ausência de subordinação ao contratante tomador. Aquele que toma o serviço não subordina, ele busca um serviço. Então, a autonomia do prestador da tarefa contratada. Então, não tem a direção de outrem, não é por conta de outrem. E a ausência de vínculo empregatício. Portanto, nos contratos afins, eu não tenho vínculo. É importante que se diga, para iniciar esta conversa, que alguns contratos de trabalho têm características especiais. E aqui nós teríamos, então, que ver
algumas características do contrato de trabalho do empregado. Então, eles têm todos esses 4 elementos, mas alguma peculiaridade. Por exemplo, o trabalho doméstico, que está também na Constituição Federal, artigo 7º, ele tem a característica de ser prestado na residência do empregador, tá? E para a pessoa ou para a família. Então, e sem fins lucrativos, ou seja, então eles têm algumas outras características além daquelas 4 essenciais. Então, não é para confundir. Alguns contratos de trabalho, eles têm algumas características especiais, mas não deixam de ser subordinados. Os contratos afins, a característica é que eles são os contratos que têm autonomia, ou seja, não há a subordinação. Então, vamos ver o que a doutrina elenca como os principais contratos afins. A prestação de serviços é o mais comum, porque o prestador de serviço, que é regido pelo Código Civil, eu tenho um serviço prestado de forma autônoma. Na empreitada, por exemplo, eu tenho um determinado tipo de serviço em que eu quero a determinada obra, eu quero o resultado final. No mandato, eu tenho, a gente sempre associa mandato à advocacia, né? Que é, na verdade, o instrumento de mandato é dado ao advogado para que ele atinja determinado fim. Também, ou a pessoa está agindo como mandatária, né? Ela não é necessariamente empregado, ela está limitada por aquele instrumento do mandato. Nós temos na área rural, nós temos a parceria rural, que significa que aquele trabalhador não é empregado, ele não tem a subordinação do trabalhador rural. Temos o contrato de sociedade, que significa a associação de 2 pessoas para atingir uma finalidade, também regida pelo Código Civil. O contrato de representação comercial, que é uma relação toda especial também, ditada pela autonomia do representante. Temos o contrato de estágio, que é muito interessante, porque ele teria todos os elementos da relação de emprego, mas a lei de estagiário diz que não é relação de emprego. E temos o contrato de trabalho, que é um contrato de trabalho, de aprendizagem, que é um contrato de trabalho especial, em que o importante é a finalidade educativa. Então, vamos ver com calma todos esses contratos, que são o que a CLT chama de contrato afim. Vamos começar, então. Primeiro, prestação de serviço. Contrato é o contrato de uma ou mais pessoas para realizar uma atividade para outrem, sobre a direção do próprio prestador de serviços, mediante uma retribuição material. Então, aqui o elemento é que não tem subordinação. Vamos ver o que diz o Código Civil. A prestação de serviço tem alguns elementos característicos. Ela é bilateral, ou seja, tem um tomador e um prestador. Ele é oneroso, ele é não solene, ou seja, eu posso fazer verbalmente. Ele é temporário, que dura um certo tempo até terminar a prestação de serviço. Não subordinado, ou seja, com autonomia do prestador, já foi referido. Com independência técnica, o prestador de serviços é que sabe como será a melhor forma de prestar esse serviço. Em atividades eventuais, por exemplo, atividades eventuais materiais, físicas ou intelectuais, então eu quero que preste determinado serviço, por exemplo, conserte uma cerca, né? É um trabalho físico, ou trabalho eventual, eu quero que me prepare um texto, um artigo para ser publicado. E ele é conferível pelo tomador. A conferência não significa a subordinação do prestador. O tomador vai ter os cuidados para ver se a obra foi bem feita, ou, enfim, se a prestação de serviço foi bem feita, e qual foi o resultado, se o resultado atingiu o objetivo esperado. A prestação de serviços, então, ela está regulamentada no artigo 593 e seguintes do Código Civil. O artigo 593, e aí vocês vão me permitir
uma leitura. Ele diz o seguinte, artigo 596. A prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial, reger-se-á pelas disposições desse capítulo. Então, é o capítulo da prestação de serviços. Diz o artigo 594. Toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. Então, o importante é a licitude do objeto. O que significa licitude de objeto? A ordem jurídica não protege o que for ilícito. Então, por exemplo, prestação de serviço, vou levar uma criança de um lugar para o outro, sabe lá para que fins? Prestar serviço de transporte de uma criança, sem guarda, sem estar os pais, sem estar um adulto, sem estar... não pode. Ilícito, porque pode configurar um rapto, uma circulação indevida do menor. Por exemplo, uma prestação de serviço, vou arregimentar alguém para trabalhar em outro estado, mas sem condições. Então, seria um ilícito de trabalho escravo. Não pode, tá? Ou transferência ilegal de uma pessoa de um lugar para outro. Então, não posso... Eu vou aqui no Brasil, por exemplo, é proibido o jogo do bicho. Então, eu não posso contratar alguém para trabalhar com um objeto ilícito. Tá? Essa que seria a situação que envolve essa disposição aqui do Código Civil. Então, toda espécie de serviço pode ser contratada mediante retribuição. Como é que é? Diz o artigo 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo ou subscrito por duas testemunhas. Artigo 596. Não sendo estipulado e nem chegado a um acordo das partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo do serviço e a sua qualidade. Isso, então, o juiz, numa discussão judicial, pode arbitrar o valor. O 597 diz o seguinte, que está aqui. Remuneração é ao final, salvo acordo em contrário. Então, a retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço. Então, primeiro presta o serviço. Se por convenção ou costume não houver de ser adiantada ou paga em prestações, poderá ser combinado de forma diferente. Pagar uma parte e depois o restante. Também aqui no Código Civil, o limite do contrato, pelo artigo 598, diz que pode ser até 4 anos. A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine à execução de certa e determinada obra. Então, neste caso, decorridos 4 anos, se dará por fim do contrato, ainda que não tenha sido concluída a obra. Então, aqui é peremptório, passou o prazo, terminou a prestação de serviço. O 599 diz o seguinte, não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir a natureza do contrato ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante aviso prévio, pode resolver o contrato. Resolver quer dizer extinguir o contrato. Então, quando é que a parte dá o aviso? Tá? Com antecedência de 8 dias para quem recebe salário mensal. Isso aqui fica semelhante à CLT, que o empregado tem 1 semana para procurar um novo emprego, quando ele dá aviso prévio, tá? Ou quando ele é despedido, né? 4 dias para o salário semanal ou quinzenal. E na véspera para o trabalho inferior a 7 dias. Então, se a prestação de serviço foi combinada por um período de tempo, ela pode ser dada o término da relação na véspera, se o período for inferior a 7 dias. Pois bem, o que mais diz o Código Civil? Não se conta o prazo do contrato, o tempo em que o prestador de serviço, por sua culpa, deixou de servir. Então, eu posso tirar desse período de 4 anos
se a pessoa parou de trabalhar, digamos, 1 mês ou 2 meses, depois pode ser somada ao final. E o artigo 601 diz o seguinte: não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições. Então, se os serviços, eu quero que me auxilie aqui nessa loja que presta serviço por essa semana, que seria um serviço apenas para esse momento, que é o que arrume para fazer uma mudança numa loja, tá? Então, é todo o serviço compatível com a condição do trabalhador. Aqui, o artigo 602 diz que o prestador de serviço contratado por tempo certo ou por obra determinada não pode se ausentar ou despedir sem justa causa antes de preenchido o tempo ou concluída a obra. Então, se não terminou a obra, não pode se despedir sem justa causa, tá? Terá direito à retribuição vencida, mas pode responder por perdas e danos. O mesmo dar-se-á se despedido por justa causa. Então, ele terá que ressarcir o contratante se ele não cumpriu toda a sua parte do contrato. Artigo 603 diz o seguinte: se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida e por metade o que lhe seria devido até o termo legal do contrato. Então, pague tudo que venceu e a metade do que faltar, tá? Então, se for despedido sem justa causa, não for autorizado a concluir o serviço. O artigo 604 diz que, fim do contrato, o prestador de serviço tem direito de exigir da outra parte declaração de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe se for despedido sem justa causa, ou se houver havido justo motivo para deixar o serviço. Então, ele tem uma declaração de que cumpriu o contrato. Aqui, a pessoalidade do contrato, sem terceirização, salvo acordo em contrário. Nem aquele a quem os serviços são prestados, ou seja, o tomador, pode transferir a outro direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem aprazimento da outra parte, dar substituto que os preste. O que significa? Não posso terceirizar o contrato, tá? Aqui é importante também que se refira que a habilitação do profissional tem que ser exigida por lei. Por exemplo, se eu estou prestando um determinado serviço, eu tenho que ter habilidade. Então, vamos voltar ao exemplo do artigo. Uma pessoa se compromete, contrata um serviço de que a pessoa escreva um artigo para um livro que eu estou elaborando. Se eu vou pagar por esse serviço, ela tem que ter a qualificação profissional. Se a minha revista exige que o profissional tenha doutorado, ela tem que ter doutorado. Então, artigo 6º, se um serviço for prestado por quem não possui título de habilitação ou não satisfaça os requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição que normalmente corresponde ao trabalho executado. Mas, se resultar benefício para outra parte, o juiz atribuirá a quem prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido por boa-fé. Aqui é o papel da boa-fé. É importante que aquele que prestou o serviço seja ressarcido. Não se aplica a segunda parte desse artigo, o ressarcimento que o juiz pode estabelecer quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública. Por exemplo, eu contratei uma pessoa que não poderia ser contratada, um menor, tá? Então, trabalho infantil não pode. Então, não vai, a ordem pública não permite que haja um ressarcimento. Extinção do contrato está no artigo 607 do Código Civil. O contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina ainda pelo escoamento do prazo, ou seja, o fim do prazo estipulado. Pela conclusão da obra,
ou ainda por força maior, que é aquela situação que nenhuma das partes previa. Por exemplo, o Covid foi um exemplo de força maior no nosso sistema brasileiro. Ainda também sobre a prestação de serviços, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, em que define que aqui tem uma prestação de serviço de consumo, aqui é especificamente nas relações de consumo. Eu tenho é uma prestação de serviços específicas regulada pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor. O tomador é o consumidor de serviços no CDC. E o prestador ou fornecedor é uma pessoa física ou jurídica. E o serviço é qualquer atividade fornecida ao consumo mediante remuneração. Aqui é a segurança e o direito básico do tomador e consumidor de serviços. Aqui eu tenho a responsabilidade do fornecedor de serviço, que responde pelos vícios de qualidade do serviço. E a qualidade dos serviços ela é importante no reparo de produtos e é obrigatório o uso de peças adequadas. Aqui eu tenho o dever de responder devidamente ao tomador de serviços. Então, o prestador tem que responder. Depois, nós temos alguns exemplos de prestação de serviços. Eu tenho o serviço autônomo de contabilidade, serviços de saúde, assistência técnica, manutenção de eletrodomésticos, manutenção hidráulica, elétrica, limpeza, serviços autônomos de vigilância, consultorias técnicas. Todos esses são exemplos de prestação de serviços. Depois, então, um segundo contrato afim que se distingue do contrato de trabalho. Quando uma ou mais pessoas, empreiteiros, de forma autônoma, assumem a obra certa especificada pelo contratante dono. Então, alguém é dono da obra, vai lá e contrata alguém. Quais são as características desse contrato? De novo, não é uma relação de emprego. Ela é uma relação bilateral, onerosa, porque tem a remuneração in toto ou ad mensuram, que significa pela totalidade da obra ou por medidas, vai terminando, faz os alicerces, é pago, faz uma parte da casa, é pago, termina o segundo andar, paga de novo, pode ser então parcelado. É consensual, porque tem que ser expresso em um contrato, é comutativo, porque exige equilíbrio de ônus e vantagens, e o objeto é resultado da obra na forma contratada. Os riscos da obra cabem ao empreiteiro, em regra. Tá? E o regramento está no artigo 610 e seguinte do Código Civil. Então, aqui, na verdade, continua, é o segundo contrato que nós temos. Primeiro, o contrato de prestação de serviços e depois o contrato de empreitada. Então, aqui é importante que seja lido mesmo o texto da lei, porque é isso que normalmente cai nos concursos, na teoria. Então, aqui é uma discussão contratual. Então, diz o 610. Vamos ver. Opa. Vamos ver o artigo 610. Diz que o empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com o seu trabalho ou com o seu trabalho e os materiais. A obrigação de fornecer os materiais não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes. O contrato para a elaboração de um projeto não implica na obrigação de executá-lo ou de fiscalizar-lhe a execução. Então, eu posso só contratar o projeto. Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta, esse é o artigo 611, os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou, se este não estiver em mora de receber, mas se estiver, por sua conta correrão os riscos. Ou seja, quando o empreiteiro fornece o material, até a entrega da obra, deve ser por ele os riscos.
tá? No momento que ele estiver em mora para receber, daí corre o risco por aquele que é o morador, aquele que está em demora para entregar o serviço. Se o empreiteiro só forneceu a mão de obra, todos os riscos em quem não tiver culpa correrão por conta do dono. Então, para quem entrega a obra, para quem entrega a obra, todos os riscos por conta do dono. Mas se ele entrega um material, ele corre mais riscos, em outras palavras, tá? É a famosa empreitada pela totalidade. Pois bem, aqui, sendo a empreitada unicamente de lavor, empreitada de trabalho, se a coisa perecer antes de ser entregue, sem mora do dono nem culpa do empreiteiro, este perderá a retribuição, se não provar que a perda resultou do defeito dos materiais e que em tempo reclamara quanto à sua quantidade ou qualidade. Ou seja, se a empreitada foi combinada apenas para fazer o serviço, tá? Deve ser, o empreiteiro deve reclamar do material se esse não for em boa quantidade ou qualidade. Se a obra constar de partes distintas, se for de natureza que se determinam por medida, ou seja, o contrato ad mensuram, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada. Ou seja, vai medir e vai ser paga. Tudo o que se pagou presume-se verificado. O que se mediu presume-se verificado, se em 30 dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização. Então, pagou, em 30 dias tem que dizer se houve algum defeito ou não, depois, então, não se reclama. Concluída a obra, de acordo com o ajuste ou com o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá rejeitá-la se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalho de tal natureza. Pois bem, o empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por sua imperícia os inutilizar. Nos contratos de empreitada de edifício ou de outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Decairá o direito se o dono da obra não propuser ação contra o empreiteiro. Então, tem 5 anos para reclamar. O artigo 619 diz o seguinte: salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra segundo o plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações do projeto, a não ser que elas resultem de instruções escritas do dono da obra. Parágrafo único. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar aos empreiteiros ou ao empreiteiro os aumentos ou acréscimo, segundo o que for arbitrado, e sempre que presente a obra, por continuadas visitas, não podia ignorar o que estava se passando, mas nunca protestou. Então, se ele foi ali na obra, viu que estava sendo mudado alguma coisa, não protestou, e se acrescentou algum outro material, deve ser pago. Pois bem, aqui então segue opções de suspender a execução da empreitada e extinguir o contrato de trabalho. Não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro, porque alguém pode continuar a obra. Então, é interessante aqui que a morte não extingue o contrato, assim como é no contrato de prestação de serviços. Aqui a pessoalidade não é tão relevante. Pois bem,
Vamos ver aqui o próximo. Mandato. No mandato, nós temos o mandatário, sempre o mandatário é aquele que recebe a instrução. Ele vai atuar com uma procuração do mandante. Diz o artigo 653 do Código Civil. Opera-se mandato quando alguém recebe de outro poderes para em seu nome praticar atos ou administrar interesses. A procuração é um instrumento do mandato. Mandante, outorgante, constituinte é o que confere os poderes. E mandatário, outorgado, procurador, representante, é quem recebe poderes expressos na procuração. Atua com autonomia e é uma atividade, um contrato de meios, vai fazer tudo da melhor forma, tá bem? Para atender os interesses da pessoa que está outorgando esse mandato. Então, um minutinho aqui para vocês lerem e pegarem na internet o artigo 653. Pois bem, aqui nós teremos que ver que teremos que ver que o mandato, nas outras duas espécies, a representação comercial e na contrato de empreitada, eu estou tratando de pessoas autônomas, não há relação de emprego. No mandato é interessante, o empregado pode, em alguns casos, quando é um trabalhador muito qualificado e pode receber procuração, tá, do seu empregador e substituir o seu empregador em alguma situação, em uma negociação, em uma atividade presencial, em uma atividade societária, vai lá perante terceiros, perante consumidor, tá? Então, assim, o mandato é compatível com a relação de emprego. Ou seja, eu posso ter ao mesmo tempo uma relação de emprego, um contrato de trabalho, mais um contrato de mandato. Entendem? Eles podem ser cumulados. Essa que é a questão. Diz o artigo 653. Opera-se mandato quando alguém recebe poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Pois bem, todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha assinatura do outorgante. Tá? Então, quem está dando o outorgante é que assina esse instrumento particular. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, já tem que ser datado, qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga. Então, vai me representar para um evento em que a empresa exporá os seus produtos, tá? Então, muito bem. O terceiro pode até pedir que haja firma reconhecida, está lícito ele pedir. O Código Civil, artigo 653 a 692, disciplina o mandato. Outorga de mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato previsto. Não cabe mandato verbal para celebrar o ato escrito, ou seja, tem que ser escrito. É um instrumento formal, tem que ser por escrito. E a retribuição do mandato presume-se gratuito, salvo estipulação de retribuição. Oneroso é para o ofício lucrativo de profissional,
Por exemplo, o mandato oneroso é o de advogado, que aí sim ele vai receber. No contrato oneroso, remunera-se o mandatário conforme o contrato com a lei. Então, conforme a lei da OAB, né, o Estatuto da OAB regula que o mandato, quando ele é profissional. Agora, se for um empregado, poderá estar no contrato que ele pode representar o empregador e aí ele poderá exercer também, ter um instrumento de mandato. Tá? Muito bem. Vamos ver. A aceitação do mandato pode ser tácita e resulta do começo de execução. Pode ser implícita. O mandato pode ser especial e o mandato só confere poderes de administração. Para alienar ou praticar ou transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária depende de poderes especiais expressos. Por isso, assim, transigir e fazer acordos, os advogados têm que ter uma autorização expressa para transigir no seu mandato, tá bem? Os atos praticados por quem não tenha mandato ou que sem poderes suficientes são ineficazes para aquele em cujo nome foram praticados, salvo se esse usou ratificar. Extrapolou dos poderes, pode ratificar. A ratificação tem que ser expressa ou resultar de ato inequívoco e retroagirá a data do ato. Sempre que o mandatário estipular negócio expressamente em nome do mandante, esse será o único responsável. Ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado a agir em seu próprio nome, ainda que o negócio seja por conta do mandante. Então, aqui, nós temos que o mandatário tem o direito de reter o objeto da operação que lhe foi cometida, quando baste para o pagamento e tudo que lhe foi devido em consequência do mandato. Por exemplo, se o mandatário prometeu, o outorgante prometeu retribuir e não retribuir, é lícito que o mandatário fique com o valor que lhe é devido. Isso na relação de trabalho vale também. Qual é a abrangência do mandato? Em termos especial para os atos especificados, em termos gerais para todos os atos do mandante restritos a poderes de administração ordinária, organizar alguma coisa, e o direito de retenção é esse que eu manifestei antes. O mandatário tem direito de reter o objeto da operação para se ressarcir de créditos recorrentes do mandato. E excesso de mandato, o mandatário praticando atos além dos poderes conferidos é tido como mero gestor de negócios, salvo ratificação do mandante. Então, aqui todo o contrato de mandato e quais são as obrigações do mandatário. Isso aqui está no artigo 667 do Código Civil. Ele é obrigado a agir com diligência na execução do mandato, indenizar os prejuízos decorrentes de culpa, executar pessoalmente o mandato, salvo subestabelecimento previsto, ou seja, ele pode passar para o terceiro? Pode, mas se estiver previsto. Prestar contas de sua gerência ao mandante, prestar contas se o que fez, né, tem que reportar. A transferir ao mandante as vantagens decorrentes do mandato. Concluir os negócios iniciados em caso de morte ou interdição do mandante. Então, deve continuar a prestar o seguinte: o maior de 16 e menor de 18 não emancipado pode ser mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele na conformidade das regras gerais aplicável às obrigações contraídas por menores. Então, esse aqui seria um caso, assim, em que entre 16 e 18 anos até pode receber, tem condições de receber um mandato, mas o mandatário não pode depois cobrar, o mandante não pode cobrar do mandatário, ou seja, por conta, a não ser quais são as obrigações contraídas por menores. Então, isso cai na regra geral. Acesso ao mandato com revogação ou com renúncia, morte ou interdição de uma das partes, mudança de estado impedindo o mandante a conferir poderes,
ou mandatário a exercer. O que seria essa mudança de estado? Mudança de estado, algum problema psíquico, enfim, ou alguma dificuldade do mandante para conferir poderes, ou se o mandatário não consegue mais exercer os seus poderes. E o término do prazo ou conclusão do negócio. O que é mandato em causa própria? Este não se extingue pela revogação ou morte de uma das partes. É dispensar o mandatário em prestar conta. Tá bem? Então, vamos ver aqui. Conferido o mandato com cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens imóveis ou objetos do mandato, obedecidas às formalidades legais. Tá bem? Então, aqui em causa própria não se extingue assim tão facilmente. Contrato de parceria rural. Aqui nós temos o contrato, a parceria rural. Bom, se a pessoa é parceira rural, é como se fosse um contrato de sociedade. E não é mais não seria mais o empregado rural. E o que é o empregado rural? Vamos ver assim. O empregado rural é aquele que é definido pela lei do trabalho rural. Ele tem todos os elementos da subordinação e ainda tem uma situação que o trabalho rural é definido por onde ele, dependendo onde ele é exercido. É a Lei 5889 de 73, tá? Diz que o empregado rural é uma pessoa física que trabalha em propriedade rural ou prédio rústico, prestando serviços não eventuais, sob dependência e mediante salário, com direitos e deveres regidos pela legislação trabalhista, Lei 5889 de 73, tendo os direitos como salário mínimo, jornada, 44 horas, de benefícios previdenciários. Tem que ser formalizado via carteira de trabalho digital e e-social, com jornadas noturnas e descansos diferenciados do trabalhador urbano. Então, esse é o trabalhador rural empregado. Agora, se ele é parceiro, isso aqui é um contrato muito antigo, que foi pensado pelo Estatuto da Terra em 1964. Aqui foi definido o contrato de parceria rural como um acordo onde o proprietário cede o uso de parte ou totalidade do imóvel para exploração, compartilha de riscos e resultados. O Decreto 59566 de 66 regulamenta o Estatuto da Terra, estabelecendo condições mínimas, prazos, geralmente 3 anos, direitos e deveres para as partes e a proporcionalidade da divisão dos produtos, riscos e lucros. Também aborda outros contratos agrários, essa lei, a Lei 4947. A Lei 11.453 de 2007 trouxe atualizações importantes para o Estatuto da Terra. Tá? O Código Civil, que é a Lei 10.406, aplica subsidiariamente, completando as normas agrárias. Qual é a natureza da sociedade? Parceiros não são sócios da exploração, não são empregadores com divisão, mas são sócios, desculpe, na exploração, e não empregados e empregadores. Tá? Então, eles dividem riscos, caso fortuito, força maior, perdas, lucros. Há uma cessão de uso, o proprietário, parceiro outorgante cede o imóvel, por vezes animais, benfeitorias e outros recursos. Há uma divisão proporcional. A partilha de frutos e riscos deve ser proporcional à contribuição de cada um pelo trabalho. E a estabilidade, prazos mínimos de direitos de preferência, renovação para o parceiro que trabalha na terra, o parceiro outorgado. Aqui é muito fácil. Se não houvesse essa divisão de frutos, não houver um contrato bem regulado,
pode se cair no emprego rural, tá? Que ele geralmente pode se desconfigurar a parceria e se interpretar que houve mesmo um trabalho rural. Parceria, quais são as espécies de parceria? Então, nós temos a parceria agrícola, que é o uso de imóvel com objetivo de produção vegetal. Aqui a pecuária, para cria, recria, invernagem, engorda de animais. A parceria agroindustrial para o uso de imóvel rural, de parte do mesmo, com maquinaria de transformação de produtos agrícolas, pecuários ou florestais. Temos ainda a parceria extrativa para exercício de atividade extrativa de produto agrícola, animal ou florestal. E ainda a parceria mista, quando abranger mais de uma modalidade. Quais são as cláusulas obrigatórias do contrato de parceria? A cota limite do proprietário na participação dos frutos, os prazos mínimos de duração, as bases para as renovações convencionadas, as formas de extinção ou rescisão, direitos de obrigação quanto a indenizações por benfeitorias, direito de dispor sobre os frutos repartidos. Também é importante que se lembre que a extinção do contrato pelo término do prazo, pela retomada, pela aquisição da glébula pelo parceiro, então um compra do outro, né? O distrato ou rescisão do contrato, pela resolução e extinção do direito do parceiro, simplesmente terminou, por força maior, por exemplo, houve uma desapropriação e aquela área não vai mais poder ser cultivada, por sentença judicial irrecorrível, pela perda do imóvel rural, pela desapropriação parcial total do imóvel rural por qualquer outra causa prevista em lei. Limite legal das cotas do parceiro outorgante. 10% ele concorrendo com a terra nua, 20% concorrendo com terra preparada e moradia, 30% concorrendo com o básico de benfeitorias, casa, moradia, galpões, banheiro, 50% com relação à terra preparada, com as sementes, etc., e 75% nas zonas de pecuária ultra extensiva. Então, aqui, aquele que está outorgando e está dando, quais são os limites para não ser abusivo, para não ser algo que seja leonino, ou seja, a parte ele recebe tudo porque o outro está prestando serviço. Quanto mais quando ultrapassa esses percentuais, é muito possível que se possa configurar a relação de emprego. A relação de emprego com contratos de parceria. Contratos de pagamento do trabalhador, parte em dinheiro e parte percentual na lavoura cultivada em gado, são locação de serviço. Aí nós estamos diante da locação de serviço, ou seja, pode até existir, mas sempre que a direção seja inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário, o locatário do serviço representa isso a subordinação, descaracterizando o contrato de parceria rural. Ou seja, se o outorgante, aquele que deu a moradia, deu a terra, intervir o tempo todo, manifestar um poder de mando sobre o parceiro outorgado, isso sim representa uma subordinação. E aí nós teremos a desconfiguração da parceria para a configuração de um trabalho rural. Agora vamos ver o contrato de sociedade. Sociedade existe quando duas ou mais pessoas se obrigam a concorrer com seus esforços ou recursos para finalidades comuns. É um contrato bilateral ou plurilateral, com direitos e obrigações entre os sócios. O objeto é a própria formação da sociedade para a obtenção dos resultados. Não há relação de subordinação entre as partes. Predomina a factio societatis, que é a junção de interesses com objetivo comum de uma determinada atividade econômica. Essa factio societatis manifesta a união de interesse dos sócios. Pois bem, o contrato de sociedade, eu tenho a remuneração dos sócios que não é certa.
salvo havendo fins econômicos, pois a sociedade não poderá visar lucro. Sociedades com fins econômicos, como em nome coletivo, comanditas simples, limitadas, comanditas por exceção, as retribuições podem ser pro labore para as diretorias, ou repartição de lucros ou dividendos para cotistas ou acionistas, e salários para os sócios trabalhadores não integrantes da diretoria. Então, aqui no contrato de sociedade, é bom que se diga, especialmente nas sociedades limitadas, eu posso ter um sócio que seja também cotista. Ele pode adquirir cotas da sociedade. Então, ele pode ser empregado e sócio, mas desde que ele não tenha o comando, porque se ele tiver o comando da sociedade, ele passa de uma figura de empregado para a figura de empregador. Então, não fica lógica ele adquirir a responsabilidade pelos fins daquele empreendimento. Se ele tiver que responder pelos fins do empreendimento, ele passa a ser empregador e não empregado. O contrato, então, se o empregado é eleito diretor, suspende o contrato de trabalho. É nesse sentido que eu estou dizendo. Tem até a súmula 269 do TST. O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então, assim, não conta o tempo de serviço, suspende o contrato de trabalho. Essa que é a teoria predominante no contrato de trabalho da sociedade. Ou seja, de novo, vamos repetir. Eu posso ter contrato de trabalho e mandato e posso ter contrato de trabalho cumulado com contrato de sociedade, desde que o sócio não seja o diretor. Bom, sociedades sem fins lucrativos. Aqui eu posso ter algumas sociedades, né, que, embora sejam organizações de direito privado, com personalidade jurídica para a consecução de um objetivo comum para seus membros. Esse objetivo não pode ser o lucro. Constitui, então, a reunião sociedades sem fins lucrativos, são a reunião de diversas pessoas para obter um fim ideal, podendo esse ser alterado pelos associados. Não tem finalidade lucrativa. E o patrimônio é constituído pelos associados ou membros. Então, tem reconhecimento da personalidade por parte das pessoas que as compõem. São exemplos de sociedades sem fins lucrativos: associação de classe ou representação de categoria econômica ou profissional, instituições religiosas que são voltadas à disseminação de crenças religiosas, entidades que proporcionam bem ou serviço a um determinado grupo de associado, clube de serviço, associação de moradores, associações com objetivos sociais, proteção e promoção do patrimônio histórico, meio ambiente, saúde, etc. Essas sociedades, elas podem até admitir empregados, tá? E isso é interessante, mas os empregados podem até ser associados dessas sociedades sem fins lucrativos. Exemplos: fundações, ONGs, Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, né, as OCIPs, os terceiro setor, clubes de futebol esportivos. Fundações, então, são instituições formadas pela constituição de um patrimônio, o qual servirá para fins de caridade ou beneficentes, por exemplo. A ONG está descrita no artigo 44 do Código Civil. O que é uma ONG? Uma ONG está escrito aqui no Código Civil. Organização não governamental, são sociedades simples ou associações, tá bem? Então, elas são sociedades simples, com um determinado objetivo. O terceiro setor é o conjunto de atividades voluntárias desenvolvidas por organizações privadas, não governamentais e sem ânimo de lucro, realizada em prol da sociedade, independente dos demais setores, Estado e mercado, embora com eles possa formar parcerias
e possa receber investimentos públicos e privados. Então, a pessoa que trabalha no terçado pode ser um trabalhador voluntário, tá? Pode ser um trabalhador se a entidade recebe investimento e pode contratar, pode ser um empregado. Então, as OS podem celebrar contratos de gestão, os quais possuem natureza jurídica de termos de compromissos regulados pela Lei 9637 de 98, para desempenhar serviço público de natureza social. E as SOCIP são organizações de sociedade civil de interesse público que podem celebrar ajustes com a administração pública direta e com a iniciativa privada, no instrumento denominado termo de parceria. Bom, essas entidades podem ter empregados? Podem, mas elas são sociedades que, em princípio, o empregado pode participar da OCIP e pode também, ou seja, pode ser sócio, ou seja, associado e empregado. A lei complementar, agora 155 de 2016, que criou o empreendedorismo brasileiro, diz que os contratos de investidores são contratos de participação, eles não são sócios, né? E são os investidores anjos. Por exemplo, o GEEK, que é a plataforma de ensino reconhecida pelo MEC, que faz as provas do Enem, são feitas, é uma plataforma feita por investidores. Pois bem, esses investidores, portanto, não são empregados, não é da plataforma, e sim alguém que vai auxiliar essas empresas. São terceiros que não são sócios, né? Só fomentam a inovação e a escalabilidade. Então, aqui, é possível remuneração a dirigentes é permitida a remuneração a dirigentes de associações, a Lei 9790 de 99. E isso faz perder o certificado de entidade beneficente? Não, não faz perder. Aqui, a remuneração objetiva condições de sustentabilidade com gestão profissional e transparência. Então, a Lei Complementar 187, que regula o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, ele autoriza que os dirigentes estatutários possam receber, né? Então, eu não tenho aqui um contrato de trabalho, mas eu tenho um contrato de gestão do profissional que vai dirigir essas associações, tá? Depois, um outro contrato que é importante que se refira é o contrato de trabalho de representação comercial. Aqui, o representante comercial, ele vai vender determinados produtos em nome de terceiros. Vamos ver o que é, mas o representante comercial é o autônomo. Então, assim, onde tem representação comercial, não tem relação de emprego, tá? Isso é importante que se diga. Então, qual é o contrato de representação comercial? É o pacto pelo qual uma pessoa física ou jurídica se obriga a desempenhar em caráter não oneroso e não eventual e autônomo, em nome de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas, vai recebendo propostas ou pedidos para transmitir aos representados, praticando ou não atos que digam respeito à execução dos negócios. Então, portanto, é alguém que vai tentar vender um produto. E esse é um autônomo. Como é que é esse contrato de representação comercial? Ele tem que ter um registro no CORE, tá? Então, esse representante comercial é alguém registrado no CORE, que tem um cuidado de ter uma zona especificada, CORE quer dizer o Conselho de Representantes, isso e agir com autonomia, realmente sem ingerência daquele a quem ele representa. Contrato de agência ou distribuição. Vamos ver, esse aqui é um contrato que está definido no artigo 710 a 721 do Código Civil. Vamos ver o que ele diz. 710.
Artigo 710. Artigo 710 do Código Civil. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios em zona determinada, caracterizando-a a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. Pois, aqui, o proponente pode conferir poderes ao agente para que este o represente na conclusão dos contratos. Aqui eu vi uma vez, só como juíza, o contrato de agência em que uma pessoa agenciava adolescentes para fazer propagandas. Então, a agência fazia testes e escolhia, né, pessoas que se ofereciam para fazer propaganda de determinado produto. E apenas uma vez. O proponente não pode constituir mais de um agente na mesma zona. Também aqui é mais ou menos como a representação comercial. Não pode o agente assumir encargo ou de tratar de negócio do mesmo gênero por conta de outros proponentes. Então, tem uma certa exclusividade. Um não pode botar o outro na área, nem aquele que está representando pode representar outra pessoa na área. Aqui, desculpem, aqui interferiu aqui, explicaria um pouco, vamos voltar um pouquinho ao contrato de representação comercial, para que eu explique um pouco melhor essa prática. O representante comercial é um empresário, pessoa física ou jurídica que pratica atos de mediação reiterada e habitualmente para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos. Então, me lembro dos representantes comerciais, a gente lembra, quem tem mais uma certa idade, as típicas pessoas que vendiam enciclopédias, representavam aquela editora e vendia livros. Não é? Eu me lembro desse fato. Contrato de representação comercial não se confunde com mandato. O contrato de representação pode conter poderes atinentes ao mandato, mas com este não se confunde. Mandato é o contrato pelo qual recebe poderes para em seu nome praticar os atos e administrar interesses. Tá? Na relação entre representante e representado, na representação comercial, não se encontra o traço característico do vínculo de emprego, ou seja, a subordinação. Eu não tenho na representação comercial a subordinação. O representante é considerado trabalhador autônomo, pois não está sujeito ao horário de trabalho, obrigação de comparecer ao serviço, nem obedecer a ordens impostas ao empregado. Então, não é empregado. Essa que é a questão. Quais são as características? Eu tenho um caráter profissional do representante, por isso que ele é registrado no CORE, Conselho de Representantes. Autonomia. Representante não é um empregado. Habitualidade aos atos de natureza empresarial. Há uma delimitação geográfica dos atos do representante comercial. Há a exclusividade que o representante normalmente concede ao representado. E a remuneração é paga por comissão. Ela foi alterada pela Lei 8420 de 92. Então, ela é uma lei antiga, é uma lei de 65 e foi alterada em 92. Aqui tem um pequeno erro material. Somente será devida a remuneração ao representante comercial devidamente registrado no Conselho de Representantes Comerciais no local da sua sede, da sua atividade, que é a Lei 4886 de 65. É obrigatório o registro dos que exerçam, o registro que exerçam a representação comercial nos conselhos regionais criados pelo artigo 6º. A remuneração é denominada comissão, será uma porcentagem sobre o montante do negócio que mediou ou agenciou, a ser paga até o dia 15 do mês subsequente à liquidação da fatura.
O representante comercial adquire direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas. Tá? Então, quando ele recebe, 15 dias depois, quando ele recebe o valor da proposta, né, 15 dias no mês subsequente pode ser pago. As soluções de litígio, aqui se tinha uma discussão se deveria ser da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, e prevaleceu pela Emenda Constitucional de 45 de 2004, que é a competência da Justiça do Trabalho. O contrato de representação é realizado entre pessoas jurídicas, a competência é da Justiça Comum. Então, quando tiver uma pessoa física e uma pessoa jurídica, a competência é da Justiça do Trabalho. Quando eu tiver duas pessoas jurídicas, a competência é da Justiça Comum. A representação comercial entre empresas, daí é diferente. Então, aqui também tem uma figura muito interessante, antiga, que é a atividade disciplinada pela Lei 3207 de 57, que é diferente do representante comercial. O representante comercial, ele é um trabalhador autônomo, mas o vendedor, viajante ou pracista, ele é um empregado vendedor. Então, se ele é contratado especificamente, aí sim, esse é subordinado e tem aqueles 4 elementos da relação de emprego, ou seja, pessoalidade, continuidade na prestação de serviço, pagamento mediante salário e subordinação. Então, quem é o empregado vendedor? Empregado vendedor, viajante ou pracista, é o que efetua a venda de produtos por ordem do fornecedor, empregador, mediante a paga de comissão avançada sobre as vendas. Qual é a semelhança dele com o representante comercial? Os dois recebem comissão, só que um é empregado, tem que ter carteira assinada, registrada. Sendo reservada a zona exclusiva, o vendedor terá direito às comissões de vendas ali realizadas pela empresa ou pelo preposto. Se ele tem uma certa zona, ele tem direito àquelas comissões das vendas que foram ali realizadas pela empresa. Então, se a empresa fizer por ele, ainda assim ele tem direito às comissões. Essa é a lei, então, do vendedor, viajante ou pracista. Tá bem? Que é onde o representante comercial que viaja e agencia negócio, etc. Por exemplo, é muito comum as reclamatórias de representante comercial de vendedores de salgadinho, de itens alimentícios. Ainda existe muito o representante comercial. Tá? Ele pode ser alguém contratado especificamente pela empresa, produz o alimento. E aí ele vai ser um vendedor, viajante ou pracista. Como é que se configura a transação que gera a comissão? A transação será aceita se o empregador não recusar em 10 dias a data da proposta. A transação a ser concluída com o comerciante ou empresa de outro estado ou no estrangeiro, o prazo para aceitação da recusa é de 90 dias, prorrogável por tempo determinado, mediante comunicação ao empregado. Então, aqui, ainda quando não tinha os meios telemáticos de comunicação, nós tínhamos esse tipo de proposta, em que se tinha um tempo maior para aceitar as propostas por conta do tempo e do deslocamento. O pagamento de comissões e percentagem. Aqui no caso do vendedor pracista, ela é mensal. Pode ser fixada em outra época para o pagamento, não além de um trimestre da aceitação do negócio. É obrigatória a expedição pela empresa da relação dos negócios concluídos. Transações em prestações, o pagamento será exigível de acordo com as parcelas. Cada parcela, então, também o vendedor vai recebendo. Tempo em viagem pelo empregado vendedor. O empregado vendedor viajante não poderá permanecer em viagem por tempo superior a 6 meses consecutivos. Mas isso até hoje em dia não se admite. Não se admitiria essa ausência tão grande sem o contato com a família, etc. Mas
Realmente a lei dos anos 50 e é uma lei muito representa uma certa época em que os deslocamentos não se tinha condições, às vezes, de voltar para casa. Após cada viagem, haverá um intervalo para descanso calculado na base de 3 dias por mês da viagem, não podendo ultrapassar de 15 dias. Então, muito estranho a determinação dessa lei. Então, aqui, quando eu tenho um vínculo de emprego do vendedor pracista, quando eu tenho certeza que tem vínculo, quando há colocação à disposição da empresa de energia de trabalho durante um certo lapso de tempo, diário, semanal ou mensal, com o controle pela empresa. Quando tem obrigação de comparecer pessoalmente à empresa, quando tem a obediência a métodos de venda da empresa, quando tem a fixação de períodos pela viagem, recebimento de instruções sobre aproveitamento da zona, obediência a um regulamento da empresa. Quando é que eu tenho isso aqui? Me dá mais certeza do vínculo. Como fica numa zona cinzenta, uma zona gris, aqui eu tenho que me perguntar quais são os elementos de indício que há vínculo de emprego. Quando ele recebe uma quantia fixa mensal, quando ele usa o material da empresa, pastas, talões, pedidos, lápis, etc. Uso de papel timbrado da empresa, obrigação mínimo de ter um mínimo de produção, recebimento de uma ajuda de custo, obrigação de prestar pessoalmente os trabalhos. Quais são os elementos excludentes? A existência de um escritório de vendedor e admissão de auxiliares, substituição do vendedor por outra pessoa na prestação de serviço, pagamento de impostos sobre serviços, registro no CORE dos representantes comerciais, aí se ele tem representante, como se está no CORE, é mais para autonomia. Utilização do tempo fixado pelo próprio vendedor, sem qualquer ingerência da empresa contratante. Quais são os aspectos da CLT? O artigo 1º da Lei 3.207/57, as atividades dos empregadores, vendedores, viajantes ou pracistas são regulados sem prejuízo às normas da CLT. Então, ele não está sujeito ao controle de jornada. A remuneração são calculados na média dos últimos meses, como recebem os trabalhadores em comissões. Comissões integram os salários. A indenização em rescisão do contrato é o cálculo feito à base dos últimos 12 meses, como é para todos os empregados que trabalham por comissão. Agora, por fim, nós temos aqui o contrato do estagiário e do aprendiz. Quais são a diferença? O estagiário não é empregado, porque a lei do estagiário diz que não há vínculo de emprego, e o aprendiz é um trabalho especial para envolvendo menores. Tá? Vamos pensar que o estagiário é regido pela lei. Vamos ver quais são as características. A base legal do estágio é a Lei 11.788 de 2008. Eu não tenho vínculo de emprego. O objetivo é formação acadêmica. A idade não tem limite. A jornada pode ser de 4 a 6 horas por dia, 30 horas semanais, desde que dê tempo para que o estagiário tenha a sua formação acadêmica assegurada. A bolsa, só se o estágio não for obrigatório. Por exemplo, quando o estágio é obrigatório, formação de professores, por exemplo, que tem estágio obrigatório no currículo, essa bolsa não é obrigatória. Agora, quando o estágio é opcional, aí a bolsa é devida. Férias, não se fala-se recesso de 30 dias, fundo de garantia não há para o estagiário, o INSS é facultativo, em regra.
a duração é no máximo de 2 anos, exceto se for portador, pessoa com deficiência. E o aprendiz é regulamentado no ECA, é mencionado na CLT, artigo 428. É um contrato de trabalho com vínculo. Também aqui, como a semelhança do estagiário, ele tem um vínculo de emprego com uma característica especial, que é a sua aprendizagem. Tá? É focada na aprendizagem técnico-metódico. Então, tem uma formação técnico-profissional, é de pessoas de 14 a 24 anos, também está aqui referido no Estatuto da Juventude. Pessoas com deficiências não têm limite para serem aprendiz. Pode ser até 6 horas por dia e 8 horas se tiver junto teoria. O salário mínimo é calculado por hora. Tem direito a férias escolares, recolhimento de 2% do fundo de garantia, o INSS é obrigatório e o máximo é 2 anos. Pois bem, o estagiário, eu tenho sempre uma triangulação, um agente de estágio, uma empresa e uma unidade de ensino. Sempre é uma triangulação aqui. E ele tem que ser, é um contrato bastante regrado e que tem que ser supervisionado. Senão o estagiário cai na vala comum do empregado. E aí, aquele que estava recebendo o estagiário pode, na verdade, estar recebendo e ter que pagar todos os direitos trabalhistas da Constituição e da CLT como se o empregado fosse. A questão do aprendiz. O aprendiz, ele também vai ter aqui a participação de uma escola técnica que vai colocar esse aprendiz no mercado de trabalho. Também está uma triangulação entre, por exemplo, o sistema 5S, o sistema S, desculpe, o sistema S ou uma entidade formativa autorizada pelo sistema S naquela localidade, que vai colocar esse aprendiz numa empresa para aprender uma determinada função. Então, essa que é o diferencial desse aprendiz. Pois bem, muito obrigada aqui pela atenção, e eu vou colocar algumas questões para todos. Eu vou colocar algumas questões aqui para ver se os alunos têm condições de responder aqui ao que foi dito. Então, eu vou primeiro perguntar qual é a diferença do empregado vendedor pracista, do representante comercial. Qual seria a diferença entre o aprendiz e o estagiário? E, por fim, quais seriam as atividades que admitem que o empregado exerça uma atividade representando o seu empregador? Então, eu teria aqui esses questionamentos para deixar para os alunos. Agradeço a atenção. Muito obrigada.